Muitos golpes em Pokémon são completamente malucos. Como assim? Assist, que é um golpe que teoricamente significa assistência, consegue copiar os golpes de qualquer Pokémon na sua equipe. E por que na animação desse golpe, inclusive usa patas de gato passando pela tela? Bom, no vídeo nós vamos explicar todos esses golpes do tipo normal. Durante o vídeo eu vou falar o golpe em inglês, sua tradução e também o nome da versão japonesa, que na maioria das vezes esse nome é o que dá seu sentido. Vamos focar nos golpes que são especiais no vídeo de hoje, seja no sentido mecânico, no sentido do seu tipo, ou também inserir golpes que foram criados como particulares de um Pokémon. Começando com o Assist Akudami, ou como originalmente foi criado do japonês Pata do Gato, eu aqui traduziria isso como socorro. Isso porque esse golpe vem de um ditado popular japonês. Quando uma pessoa precisa muito de ajuda, em japonês eles falam aceito ajuda até de um gato, para se referir a qualquer ajuda ser bem-vinda. Aqui nós usamos algo parecido, como dar uma mãozinha para se referir a ajudar alguém, e por esse toque de desespero o nome socorro ajuda a explicar tudo. Inclusive, é o porquê do golpe convocar qualquer um dos golpes de um Pokémon da sua equipe. É o Pokémon em campo pedindo socorro de alguém de fora. E esse golpe era particular de Skitty quando lançou, agora sendo comum a outros Pokémon gato. E golpes particulares têm sentidos muito mais conectados aos Pokémon que os originam. Por exemplo, Conversion 1 e Conversion 2, Conversão 1 e 2, que são os golpes do Porygon. Por isso eu falo de conversão, no caso de tipo. Mas o nome japonês explica muito melhor o seu efeito. Texture, texturizar. É sobre o Pokémon usar o fato de ser um Pokémon criado artificialmente para então converter seu tipo, alterando sua superfície. O Pokémon consegue adquirir então uma nova tipagem graças a isso. Claro, existem pré-requisitos. Se é acertado por um golpe ou tem um golpe daquele tipo, o Pokémon na verdade só precisa ter informações de como a tipagem funciona para então fazer a conversão. Mas esse não é o único golpe particular dele, já que Sharpen, afiar, ou do japonês polimento angular, é sobre o Pokémon poder também mudar o seu modelo, não só a textura que nem o anterior. Por isso, ele consegue aumentar o seu ataque, já que, ele faz um ângulo mais afiado. Isso porque nem todo golpe particular é bom, nem tudo tem que ser feito para seu ápice competitivo, que nem Splash, ou do japonês Hop, que é só o Magikarp dando um saltito. Em contraponto, Soft Boiled, ovo mole, ou do japonês Egg Lay botar ovo. Esse é o poder da chance de produzir ovos só por produzir. No caso, ovos mágicos capazes de recuperar HP. Esse golpe foi particular desse Pokémon não só pelo fato do Pokémon em si carregar ovos, mas também por ser um Pokémon com muito HP. Geralmente golpes particulares, mesmo que depois percam essa particularidade a um Pokémon só, tem na sua origem uma temática diretamente conectada ao Pokémon. Esse também é o caso de Tea Time, Hora do Chá, ou Tea Party, Festa do Chá. O golpe do Pokémon, Chá, que força todo mundo em campo a comer frutas que carregam consigo mesmos. Nenhum Pokémon seria mal educado de não comer enquanto tá todo mundo sentado junto para comer, e esse é o poder do golpe em si. E geralmente esses efeitos secundários são explicados assim, por interpretação da situação. Confide ou Secret Talk é a habilidade do Pokémon de ser um falso mentiroso. Eu traduziria o golpe como confessar, já que é sobre o Pokémon abertamente contar aos outros os seus segredos, por isso, diminuindo as estatísticas ofensivas do oponente. Se o seu inimigo fala abertamente para você sobre as suas fraquezas, você tem menos ímpeto de machucá-lo. É o Pokémon caindo na mentira do Pokémon que está facilmente confessando algo. E eu falo falsamente porque o golpe em si é particular da linha do Impidimp, o Granny mentiroso, que também tem o golpe False Surrender, outro golpe de enganação, a matemática desse Pokémon. Mas eu também gostaria de abrir a interpretação de chamar o golpe de fofocar, já que quando a gente imagina outro Pokémon que eu aprendo naturalmente depois, o Chatot, é mais sobre o Pokémon papagaio contando o segredo dos outros do que o seu próprio. Isso é a parte mais legal de um RPG que se perde por não ter tradução. A gente não pega essas nuances dos golpes que existem ao lê-los em conjunto ao Pokémon, porque não temos o jogo ainda em português brasileiro. Isso também se aplica a Lovely Kiss, amável beijo, que do japonês é Demon Kiss, beijo do demônio. Esse golpe é um golpe contraparte de Sweet Kiss, que nós já explicamos no vídeo sobre os golpes do tipo fada, com aqui sendo mais sobre o desmaio causado pelo beijo demoníaco do Pokémon no meio de uma batalha. E geralmente os golpes são bem simples mesmos. Noble Roar, rugido do rei, ou do japonês Warcry, rugido de guerra, é o golpe particular do rei da savana, o Pyroar, que com esse golpe, esse rugido, intimida seus oponentes diminuindo seus ataques. Agora nós vamos falar de alguns golpes particulares que não tem nome diferente no japonês e nem no inglês. São até um pouco mais rápidos para explicar. Stuffed Cheeks é a bochecha cheia.
que foneticamente eu acho que pode ser complicado para crianças, por isso também eu penso numa tradução como já pra dentro, já que o Greedent em si, o Pokémon que tem esse golpe como particular, come as berries dentro da sua bochecha para aumentar as suas defesas. E traduzir é meio complicado. Por exemplo, Milk Drink é um golpe particular da Miltank, até chegar o leite de cabra com o Go-Goat. Eu originalmente até pensei numa boa tradução aqui seria leitar, mas eu acho que só beber leite já passa toda a explicação. É o poder dos animes de recuperar seus ossos ao tomar leite, uma aceleração da recuperação de cálcio, já que esses mundos fictícios são muito mais divertidos, muito mais rápidos. É por isso que Slakoth, preguiçando, consegue recuperar o HP do Pokémon. É um relaxar, uma sonequinha, aquela que consegue melhorar sua produtividade só com 20 minutinhos de sono. Caso não consiga descansar, ao menos arruma um substitute, um substituto. Em troca de parte da sua vida, você consegue invocar um boneco que age feito Pokémon, perfeito para absorver os golpes do oponente. Esse boneco aguenta a mesma quantidade de vida que você usou para fazê-lo, porque ele é uma parte de si sendo conjurada na sua frente. Então, cuidado. Originalmente esse golpe foi particular do Mr. Mime, que provavelmente criava esse substitute através de espelhos, mas agora que o golpe é mais comum, é interessante como que, por exemplo, essa é a mesma lógica do nascimento do Shedinja que nós explicamos recentemente aqui no canal. Mas, falando de outras formas de sobrevivência, Camouflage ou Camuflar é um outro golpe especial e particular. O golpe é capaz de mudar a tipagem do Pokémon para combinar com o ambiente, então dependendo do lugar, o Pokémon pode sua tipagem mudar. O mais interessante é como isso e Conversion do Porygon combinam muito com a minha antiga teoria que explica as tipagens no mundo Pokémon, que recentemente, graças à terrestrialização, fica ainda mais acertada. Mas, mudando de assunto e de lado, Coach Change, ou trocar de campo, é o golpe particular do Cinderace. Esse jogador de futebol tem um golpe que referencia o segundo tempo de uma partida do jogo, onde os times trocam de lado, por isso sendo capaz de mudar de lado todas as armadilhas que estão em campo, como Spikes, Stealth Rocks e afins. Falando de chão, Pulso de terreno, Terrain Pulse, é também conectado ao campo, mas de uma forma diferente. O único Pokémon capaz de aprender esse golpe naturalmente, Arboliva, é uma árvore de oliva que está viva, que através das suas raízes ainda conectadas ao chão, consegue usar dos terrenos ativos para atacar junto, com isso mudando a tipagem do golpe junto do terreno. É literalmente o Pokémon que é conectado à natureza ao terreno, usando do chão junto dos seus golpes. E agora indo para os últimos golpes particulares, que são muito mais autoexplicativos aos Pokémon que eles são particularizar, vamos usar Sketch, rascunhar, que é o golpe do Smeargle, que é capaz de desenhar e formar qualquer golpe com esses seus poderes criacionistas. Ele vê, ele desenha, ele pode usar. Ele é o Pokémon mais próximo de Arceus, assim como o Mew e Ditto, que são os únicos Pokémon que são capazes de usar Transform, transformar, que é um golpe onde o Pokémon, por serem o que são, no caso, um blob de DNA aleatório, e o Pokémon que é ancestral de todos os outros, são capazes de se transformar em todos. Mas falando em deuses e a origem do mundo Pokémon, Judgment é o golpe particular de Arceus. O seu golpe é literalmente julgamento, Deus o julgando, o atacando com o golpe que muda para o tipo da sua plate, ou se com uma fração do seu poder original, sempre é um golpe super efetivo. Uma coisa interessante é o seu nome em japonês, Judgment Pebble, a literal pedra do julgamento, a pedra que se tacou em Jesus na cruz, voltando só que em forma de julgamento. E continuando no tema, originalmente particularizar Unknown, Hidden Power segue em parte a mesma ideia, o poder oculto, ou do japonês, o poder despertado. Isso é sobre como dentro de todo Pokémon tem dois lobos, tem uma fração do original. Aquele que originou todos, o tipo normal, Arceus. Só que no caso de todos os outros Pokémon que não Arceus, eles não conseguem escolher o Judgment e o golpe deles especial, e então o golpe depende de números aleatórios e sei lá, que parte da plate caiu no pedaço da vida onde ele morava perto, é aleatório pra gente. Essa tipagem incolor, que é o tipo normal, é a base de tudo. Tipo, todo tipo veio dela. Technoblast, a explosão tecnológica do japonês Technobuster, destruição tecnológica, é o golpe particular do Genesect. Um Pokémon artificialmente criado que é dessa tipagem e pode mudar para as outras através dos discos criados pelos cientistas da equipe Plasma. Por isso também o seu nome, criado artificialmente, o nome aqui se encaixa. Mas isso também acontece naturalmente, como por exemplo em Revelation Dance, Dança da Revelação, ou Awakening Dance, Dança do Despertar, é o golpe particular do Oricorio. O golpe muda de tipo de acordo com a dança e de acordo com o néctar que o animal convive. A natureza desse mundo afeta tipagens, por isso o golpe tipo normal pode mudar para as outras. E esses foram os golpes particulares a certos Pokémon únicos. Ainda existem golpes que são subdivisões do tipo normal, como por exemplo o tipo Som. O tipo Som, ele é real e vai te machucar. Todos esses golpes são capazes de atravessar, por exemplo, Substitute.
Isso porque o som ultrapassa limites físicos. E que melhor forma de começar os golpes do tipo som do que com um golpe particular do Pokémon mais musical de todos. A música anciã de Relic Song, ou do japonês Ancient Song, música anciã também, consegue fazer Meloetta mudar de forma, sendo uma relíquia do passado que provavelmente fala sobre a sociedade do Pokémon. Mas todas as explicações sobre os golpes particulares de lendários ficam para os Pokémitologias deles, porque lá é bem melhor, dá para aprofundar muito mais no Pokémon. Alguns golpes são mais simples a seus sentidos. Supersonic, supersônico, ou do japonês Ultrasound, ultrassônico, é um barulho muito ensurdecedor que deixa os oponentes atordoados, confusos. Enquanto isso, Perish Song, música final, é uma música fúnebre que carrega ao fim. Possivelmente o golpe referencia um trítono, um intervalo musical que se acreditava que, quando usado, invocava o demônio, conhecido como Diabolo na música. Por isso, talvez a questão dos 3 turnos para poder alcançar a morte. Indo para um lado mais feliz, nós temos Sing, cantar, que eu acho que seria melhor traduzido como música de ninar, já que esse é o efeito causado nos oponentes e é essa a temática em volta do golpe. Uproar, ou do japonês clamor, é exatamente isso, um clamor. Mas ainda traduziria como gritaria, só que sem o dedo, porque no Brasil a palavra em si já tem um significado de uma contínua discussão que só piora a cada grito. Echoed voice tem o mesmo sentido, ecoar, voz que ecoa, que pela continuidade do som vai aumentando o seu dano a cada turno subsequente. Enquanto Round, Honda é um pouco diferente. A continuidade dos golpes anteriores são auto-inflitas e propositais. Uproar é uma causa e efeito de gritaria. Echoed Voice é sobre você usar os ecos a seu favor, já que em Round é diferente, já que o Pokémon necessita dos outros. Honda é um tipo de cantoria executada em uníssono. Basicamente várias pessoas cantando junto, por isso o dano aumentaria se combinado com os outros. E para terminar o quarteto de golpes de som musical, Hyper Voice, ou Super Voice, é só um grito super forte que acerta a todos à sua volta. Esses são 4 golpes de som por música, é diferente, por exemplo, de Boom Burst, que eu traduziria como explosão, que não necessariamente tem a ver com alguma voz ou som feito propositalmente em algum tom, mas sim só uma bomba. O seu nome do japonês é Sound Wave Bomb, que eu chamaria de bombarreira do som, já que o seu intuito é ser essa explosão auditiva, que nem quando seu tio ronca. Snore. O golpe só pode ser usado por alguém dormindo exatamente por ser o ronco de alguém que tá dormindo. E nem preciso explicar como isso dá dano se você já tentou dormir perto de alguém que tá roncando. Mas, indo ao oposto de tudo isso que a gente tá falando, coisas boas, Heal Bell, ou sino de cura, é o som angelical de um sino que ajuda todos a se curar. Tematicamente japonês, é sobre o sino de um santuário, que ao ser soado, irá curá-lo de todos os seus problemas, assim como o golpe cura condições específicas. Indo para o quarteto de sons irreproduzíveis por mim, nós temos Howl, Roar, Screech e Growl. Por mais que fraco, Growl é interessante entender. No japonês o golpe se chama Cry, mas é só estranho de primeira, já que Cry também é usado para grunhido, não só chorar, então vai com calma, cebolinha. Porque esse grunhido, ele faz o Pokémon diminuir o ataque do oponente, seja por intimidá-lo pelo barulho que faz, ou então se sentir mal por estar machucando um Pokémon que está mostrando que está descontente. O barulho se destaca. Roar é um avanço de Growl, sendo um rugido assustador a ponto de fazer o oponente sentir medo e fugir, enquanto Howl, uivo, é o contrário. É o animal em si uivando e se sentindo mais forte, mais intimidador, criando mais coragem. E por último, Screech, guincho. É o barulho que, por exemplo, um bebê vai fazer. Do japonês é unpleasant tone, ou desafinar. É um barulho tão estridente que você abaixa suas defesas para defender suas orelhas desse barulho ensurdecedor. O tipo som existe e não existe ao mesmo tempo. Esses golpes em si são a prova viva disso. Todo tipo no mundo Pokémon parece ter vindo diretamente do tipo normal, então quem sabe o tipo som não se canoniza em algum momento. E eu digo isso porque vários golpes e Pokémon do tipo normal têm acesso a efeitos e golpes dos outros tipos. Por exemplo, Tri-Attack, triplo ataque, que em contexto, Pokémon tipo normal comumente usam golpes de outras tipagens, então de algum lugar vem esse poder. E o triplo ataque é a prova viva disso. O golpe é capaz de ativar um dos 3 efeitos secundários de condição: queimar, paralisar ou congelar, e por isso eu falo com tanta certeza dessa minha teoria sobre os tipos normais. Um outro golpe que passa perto disso é Razor Wind, ventos cortantes, que parece muito um golpe de vento, mas não é voador, sendo uma referência a Kamaitachi. Até faria sentido ser do tipo gelo também, mas é normal. Talvez por isso o golpe precise de um turno para começar. Os Pokémon em si aqui não têm essas habilidades de tipagem específica, vento ou gelo, então eles são bem piores em criar ventos, por isso o golpe é assim.
Golpes normais que parecem ser de outros tipos têm essa desvantagem por isso. E o Weather Ball é o mesmo. Bola de clima. Eu particularmente prefiro chamar o golpe de outra forma, já que meteorologia combina mais com o fato do golpe ser uma bola de energia criada a partir do ar, por isso, a depender do clima, muda de tipo e até de força, já que quanto mais afetado o clima à sua volta, por exemplo, está chovendo, mais água, nesse caso, teria para conjurar essa bola de energia. E não é nada estranho ver essa conexão com golpes do tipo normal. Nature Power, ou poder da natureza, é sobre essa capacidade dos Pokémon desse tipagem mesmo. Esse golpe, ele é capaz de usar os poderes da natureza à sua volta para atacar o oponente. O Pokémon em si não tem controle sobre a sua tipagem, mas a tipagem que existe naquele ambiente é usada para atacar. Por isso, o seu dano varia. A gente vai falar mais um pouco disso daqui a pouco. Mas antes, vale lembrar, os Pokémon e golpes normais geralmente dependem de fatores externos exatamente por serem ases em poder fazer de tudo um pouco. E Trump Card é bem conectado a isso, o golpe que eu chamaria de As na Manga, sobre a habilidade de improviso e desespero do Pokémon, que quanto mais desesperado, ou seja, sem PP, mais forte é o golpe dele, sendo o último As no seu baralho de opções. A gente falou aqui mais cedo sobre golpes que recuperam HP através de meios naturais, mas temos mais aqui. Primeiro, Ring Out, Espremáximo, é sobre o Pokémon poder espremer o seu oponente, e quanto mais HP ele tem, mais ele vai deixar cair, mais ele vai perder. É só você testar com uma toalha. Quanto mais molhada ela vai estar, mais água ela vai deixar cair quando espremê-la. Então, a temática desse golpe é exatamente isso. Eu consegui espremer ele e tirar o HP assim. HP é uma temática comum entre vários dos golpes que envolvem a natureza. E Sonic Boom, Explosão Sônica, ataca diretamente isso. Por ser um golpe que foi exclusivo dos Pokémon objeto da primeira geração, a linha do Electrode ou do Magneton, eu acho que tem um tema de artificialidade na temática desse golpe. Por isso que eles causam um dano diretamente fixo no HP do Pokémon e é uma coisa baixa. E esse acesso direto ao HP é algo que acontece com frequência em animes. Pensa, Chakra Ki, energia amaldiçoada, a energia vital de seres sempre é usada em coisas desse tipo. Em Pokémon, essas coisas são conhecidas como energia do infinito, que é a energia base de todos os tipos. Essa energia está em todo lugar. A gente falou sobre isso no Weather Ball, por exemplo, e ela pode ser absorvida. Stockpile, estocar, é o primeiro de um dos golpes temáticos com isso, onde o Pokémon absorve essa energia e pode ou Swallow, engolir, onde o Pokémon absorve essa energia para se recuperar seu HP, ou Spit Up, cuspir fora, onde o Pokémon joga essa energia no oponente. E, assim, é bem simples como isso funciona. Hyper Beam, Hiper Raio, ou do japonês Destruction Beam, raio destrutivo, é sobre o Pokémon, ao invés de atacar com a energia absorvida de fora, ele usa sua energia interna, por isso o alto dano e precisar carregar no próximo turno. O Pokémon está reabsorvendo essa energia depois de tê-la gastada. Todos esses golpes formam tematicamente coisas em volta dos Pokémon. E antes de nós irmos para os golpes mais fortes e especiais de todos, vamos a um dos meus favoritos, Swift. Eu, quando criança, adorava ele, provavelmente é por causa do Apon do anime, mas ele nos jogos já tinha uma animação muito bonita. O golpe no japonês se chama Speed Star, e é basicamente a velocidade da luz. O golpe não pode errar porque, assim que conjurado, segue o oponente em alta velocidade. Você deve até pensar por que esse golpe não é prioridade então, se a velocidade dele é a velocidade da luz, mas essa velocidade é a do golpe assim que feito, não da velocidade que é feito. A velocidade que se move depois de se fazer é o que é o golpe Swift. Passa rápido, vai direto, assim que ele nasce. Por exemplo, o Zambolt, ele é o cara mais rápido do mundo agora, depois de ter sido feito por 9 meses e criado por sei lá quantos anos. É uma semântica nos golpes. Mas todo golpe é só semântica. É que nem Breakneck Blitz. O ataque aqui em inglês é muito mais dramático, porque do japonês Ultra Dash Attack já explica muito mais facilmente o sentido do golpe, que é ataque com tudo, onde o Pokémon, bom, ataca com tudo, por isso que ele é capaz de dar tanto dano nesses Emoves do tipo normal, sendo esse seu foco principal. Mas os Emoves não são só exclusivos para tipos, também são exclusivos por Pokémon. E Snorlax tem o seu próprio. Pulverizing Pancake, ou pulverizantemente panquecar, é bom. Exatamente o que a animação e o nome explicam. Por isso que ele é um Z-Move golpe melhorado de Giga Impact, Impacto Giga. É só uma versão mais forte, uma versão Z daquele golpe. Eu só quero deixar também claro mais duas coisas. O nome japonês é bem parecido com o do Z-Move normal, Go All Out Attack, vai atacar com tudo, mas o nome inglês dá uma leve diferenciada do original. O nome disso é adaptação ao invés de tradução.
onde o contexto regional importa para a forma que é traduzido, já que panquecas são uma coisa muito mais bem comum nos Estados Unidos e que por isso eu acho que a gente pode chamar os Z-Move dos Snorlax aqui no Brasil de largar de barriga. É bem mais brasileiro, e deixe nos comentários se você gostou da ideia de chamar assim ou não. Falando agora do último Z-Move, Eevee tem Extreme Evil Boost, ou Impulsivo Extremo, ou do japonês, Nine Evil Boost, Impulsar 9 Eevee. Todos nomes ruins, igual aos originais. Mas os golpes faz o boost quase como se cada evolução dele ajudasse o Eevee com uma estatística diferente. E assim, isso aqui não é algo que pode ser usado de qualquer forma, não pode ser feito a esmo, por isso que esse é um golpe melhoria de Last Resort, o último recurso. É algo que o Pokémon só pode usar por último recurso. Depois dos Z-Moves, temos os Max Moves, que são até mais simples. Max Strike, ou do japonês Die Attack, é o golpe máximo, que pelo peso do golpe diminui a velocidade do oponente. Já Max Guard, ou do japonês Die Wall, é a guarda máxima, sendo capaz de defender qualquer Max Move. Os próximos 3 são os golpes máximos dos 3 de Max tipo normal. De Max Gold Rush, ou Kyodai Koban, é Dinheiro Máximo, que é o golpe do Meowth de Max, que, como o seu nome já diz, joga ouro dinheiro pelo chão, que pode ser coletado após a batalha. É basicamente a grandiosa moeda na cabeça do Pokémon sendo jogada e dividida em vários pedaços, que não diminuem nenhum pedaço do Pokémon, estranhamente. Mas isso vai ser uma coisa comum, porque, por exemplo, o outro golpe é D-Max Replenish, Kyodai Regeneration, é a recuperação máxima. O golpe dos Snorlax de Max, que, graças à árvore que ele tem no seu corpo, tem a chance de recuperar qualquer berry usado em campo pelos seus aliados. E por último, D-Max Cuddle, Kyodai Hug, é o carinho máximo. É onde o Eevee, que é o Pokémon mais fofo, faz com que o Pokémon oponente, se apaixone por ele, fazendo ele clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela agora.